Imunidade. Esse é o tema do nosso Saúde em Evidência de hoje. Eu sou Milene Couras e começa agora mais um podcast do Departamento de Medicina e Saúde da PUC-Rio. Saúde em Evidência, onde você encontra informação confiável sobre saúde e bem-estar. E hoje, para conversar com a gente sobre como modificar a resposta imune dos pacientes, intervenções comprovadas, a professora Isabela Braga. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Olá, queridos. Olá, Milene. Obrigada pelo convite. Sempre uma honra estar aqui com vocês para poder ajudar a esclarecer pontos tão importantes na medicina. É verdade. E aí, acho que todo mundo já te conhece, mas se apresenta rapidamente para quem ainda não... Então, eu sou Isabela Braga, sou médica homeopata há 30 anos. Trabalho em consultório privado, trabalho também na rede pública, no SUS, como médico homeopata também. Trabalho aqui também no ambulatório da PUC-Rio e sou professora colaboradora da pós-graduação de Medicina Integrativa aqui da PUC. Por que o sistema imunológico é um dos principais alvos da medicina preventiva atualmente? A gente, na verdade, se preocupa muito com a questão da imunidade, porque a gente previne doenças recorrentes, né? Então, quando a gente pega um paciente que tem um adoecimento frequente, a gente fica muito preocupada em melhorar a qualidade da imunidade desse paciente, seja mudando alguns hábitos, né, que a gente vai falar nisso daqui a pouco, e para que o paciente consiga manter a sua saúde integralmente de uma maneira suave e duradoura. Quer dizer, a gente conseguir manter que o paciente fique o maior tempo possível saudável. Muita gente acredita que a genética influencia na imunidade. O que as evidências mostram sobre o estilo de vida na modulação do sistema imunológico? Isso é uma coisa interessante, porque a gente percebe às vezes um discurso muito fatalista do paciente, né? Às vezes ele chega na sua consulta e ele fala: meu pai e minha mãe são diabéticos e você também. Meu pai e minha mãe têm esse processo crônico, eu vou ter também. Não necessariamente. Então, até pelo fato de você ter um histórico familiar, se você muda determinados hábitos na sua vida, você consegue modificar essa repetição de padrão. Então, você pode não ser diabético, pode não ser hipertenso, pode não ter nenhuma doença crônica, né? Pode melhorar a sua imunidade desde que você mude alguns hábitos de vida. E quais são as principais intervenções baseadas em evidências que podem reduzir a inflamação e otimizar a resposta inflamatória, a resposta imunológica dos pacientes? Bom, a gente hoje em dia fala-se muito em medicina do estilo de vida, né? E cada vez mais a gente percebe que mudanças de estilo de vida são impactantes na saúde, né? Então, o que a gente percebe que é de real impacto na sua saúde? Você ter uma atividade física regular, você se alimentar bem, você ter boas horas de sono. E uma coisa que eu acho principal, e principalmente no mundo de hoje, é o manejo do estresse. O estresse, ele é realmente responsável por diversas doenças, por diversos adoecimentos crônicos. Então, se a gente consegue ter um controle, né? Você conseguir manejar bem seu estresse, ter uma rotina de vida saudável, se alimentar bem, dormir bem, praticar atividade física regular, você vai ter uma boa saúde. Como é que é esse processo? Se a gente se alimenta bem, esse manejo do estresse, você comentou, né, do manejo do estresse, sobre essa importância, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, assim, como é que ele afeta, como é que ele vai interagir na questão do sistema imunológico e do nosso organismo, como é que é essa Quando a gente comunicação? Tem um nível de estresse muito alto, e hoje em dia a gente tem um nível de estresse muito alto por diversos fatores, né? Trabalho, dinâmica familiar, rotina, o que acontece no mundo que também afeta a gente direta ou indiretamente. Então, quando você tem um nível de estresse muito alto, você passa a se alimentar pior, você come às vezes sem perceber o que você está se alimentando, você dorme mal, você acaba não tendo tempo de atividade física porque você se cansa, então você prefere chegar em casa do trabalho e vai deitar para dormir, você não vai procurar uma atividade física. Então, quando você tem um nível muito alto de estresse, você acaba abandonando determinadas atitudes que são saudáveis. Então, se você consegue manejar o estresse, junto com isso você consegue ter uma rotina de vida saudável, você consegue manter a sua saúde. Mas se você é uma pessoa altamente estressada e você não consegue manejar esses fatores, dorme mal, se alimenta mal, não faz atividade física, ou fuma, ou ingere excessivamente bebida alcoólica ou drogas, você não vai ter uma imunidade boa e não vai ter uma boa saúde. Isso é fato, né? Isso é comprovado cientificamente, a gente vê isso na prática clínica.
Entendi. E no seu dia a dia como médica, quais são as estratégias que você utiliza para ajudar os pacientes a fortalecerem a imunidade de uma maneira sustentável? Bom, eu sou homeopata já há muitos anos, né? E eu geralmente, assim, em paralelo à medicação homeopática, que é uma medicação que visa o equilíbrio do paciente como um todo, e quando a gente fala do equilíbrio como um todo, a gente fala do equilíbrio físico e emocional, porque eu acredito e observo nesses 30 anos que quando o paciente não está bem emocionalmente, ele também vai adoecer fisicamente. Então, isso é uma abordagem minha, né, de avaliar a saúde emocional e física do paciente e orientá-lo. Agora, hoje em dia, depois de começar a ler sobre medicina do estilo de vida e conversar e tal, eu também prescrevo para os meus pacientes atividade física, se tem um nível de estresse muito alto, vai procurar uma terapia, ou eu sugiro determinadas intervenções, ou então vai procurar uma meditação, uma yoga, mudar a rotina para que ele também tenha mais saúde. Só medicar não é suficiente, só dar remédio não é suficiente. É preciso que você mude o estilo de vida desse paciente para que ele possa responder melhor. Então, não é só medicar. Então, tem que ter outra abordagem. Então, prescrição de exercício físico, hoje em dia é uma prescrição médica. Exercício físico hoje não pode ser, eu não gosto de fazer, tem que fazer atividade física. Se possível, um exercício de força, se você está ficando mais velho, para garantir sua longevidade, a sua saúde na terceira idade. Então, é importante você olhar o paciente como um todo, como é que ele está vivendo, o que você pode modificar para que ele viva melhor, com mais saúde, com mais imunidade e tendo longevidade. Você acha que existe um equilíbrio ou ou ainda precisa assim, ter alguma mudança para equilibrar as intervenções farmacológicas com as mudanças de estilo de vida? Eu acho que assim, existem muitos profissionais hoje em dia, eu não estou aqui generalizando, que às vezes usam medicações em excesso, né? O uso da medicalização, do medicamento em excesso, também gera efeito colateral, que também pode gerar doença, né? Então a gente tem que estar preocupado sempre em usar a medicação quando for estritamente necessário, né? Quando a gente fala em tratamento, tem começo, meio e fim, então você não pode deixar que um paciente use o medicamento prolongadamente e se sabidamente esse medicamento tem efeito colateral. Então a gente tem que ter uma preocupação em usar a medicação convencional quando ela for realmente necessária, e quando o paciente passar desse quadro agudo, né, ele faz uma doença, por exemplo, ele tem uma amidalite, uma infecção de garganta de repetição, ele usa muito antibiótico. Tá, vamos tratar o agudo. Como é que a gente faz agora para ele não voltar a ter essas crises de repetição? O que eu posso melhorar na qualidade desse paciente para ele não adoecer? Então, é importante usar o medicamento, sim, ninguém está tirando o valor da medicação, mas também procurar usar outras alternativas, inclusive mudanças de estilo de vida, para que o paciente não adoeça com tanta frequência, né? Porque é prejuízo para ele usar o medicamento em excesso, é prejuízo para o paciente a longo prazo usar medicações que fazem mal a ele. E na sua opinião, quais são as maiores falhas na formação médica em relação à imunidade e à prevenção de doenças inflamatórias? Eu acho que assim, eu acho que ainda o profissional ainda, né, o egresso da medicina ainda sai muito focado em especialização, né? Então, a fazer um aprofundamento em uma área específica sem olhar um todo. Então, quando você olha só um determinado órgão, uma determinada parte do corpo, você fica muito focado naquilo, você fica pensando em tratamento. Você tem que pensar na prevenção. E a prevenção é você olhar o paciente como um todo. Você precisa olhar o paciente com um olhar mais amplo, de como ele vive, onde ele está inserido, em que meio ele está inserido, como é que é a vida familiar desse paciente, como é que é a alimentação dele, como é que é o sono, tudo isso interfere na saúde. Então, olhar só para um determinado órgão, ser especialista demais, acaba atrapalhando, porque esse olhar não é desenvolvido. Então, acho que falta um pouco para esse egresso ter o olhar um pouco mais amplo do paciente, o que a medicina da família, por exemplo, tem um pouquinho hoje, né? Como a medicina integrativa tem um pouquinho hoje, né? Esse olhar um pouco mais aberto, um pouco mais amplo com o paciente. E a medicina de família também. Mas os profissionais que são muito especializados, eles têm um olhar muito focado em determinado órgão, parte do corpo. Eu acho que isso limita um pouco a atuação, sabe? Algum estudo ou diretriz recente mudou a sua abordagem prática? Sim, eu acho que a própria medicina do estilo de vida, que a gente tem visto muito na mídia, né? Eu acompanho alguns profissionais, enfim, eu acho que isso, hoje em dia, passou a fazer parte da minha anamnese, da minha consulta, coisa que não fazia antigamente. Eu fazia anamnese homeopática, identificava o problema, olhava a parte emocional, mas hoje em dia eu me preocupo também em abordar especificamente assim, o sono desse paciente. Como é que é a tua rotina de atividade física? Como é que você come, né? Por mais que eu não tenha a capacitação de
mexer com a questão alimentar, nutricional desse paciente. Quando é necessário, eu encaminho para o nutricionista. Mas eu acho importantíssimo saber como ele se alimenta, como é que ele dorme. E eu prescrevo, tem que fazer atividade física, não é uma questão opcional. Então, eu acho que isso hoje em dia faz parte da minha anamnese, junto com a parte homeopática. Eu acho que eu também entro nessa esfera para poder melhorar mais nesse paciente. E se você pudesse deixar algum conselho prático para médicos e profissionais da saúde sobre como integrar a imunidade na prática médica, qual seria? Bom, primeiro eu acho que eu convidaria todos os profissionais a fazer o curso de Medicina Integrativa aqui da PUC-Rio. Eu acho que é um curso inovador, eu acho que é um curso que abre as possibilidades, eu acho que capacita o profissional a ter outras abordagens para cuidar do paciente, que não só medicamentosa convencional. Você vai ter noção de homeopatia, fitoterapia, medicina chinesa, ayurveda, e outras mais. Assim, eu acho que abre bastante o seu leque de opções, né? E eu acho que, assim, além de tudo isso, ter um olhar mais amplo, mais cuidadoso com o seu paciente, ter a escuta, o acolhimento, porque muitas vezes na própria consulta você consegue direcionar o melhor tratamento para cada um. Eu acho que a gente tem que sempre tentar individualizar o tratamento e não botar todo mundo na mesma forma, sabe? Todo mundo no mesmo tratamento, no mesmo protocolo. Eu acho que isso funciona até para algumas doenças, mas a gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo, um pouco mais cuidadoso com esse paciente e olhar ele como um todo. E assim, uma curiosidade. Qual é o livro que está na cabeceira da doutora Isabela Braga agora? Hoje em dia eu estou lendo, assim, eu estou relendo, depois de alguns anos, um livro que eu gosto muito, que é o Médico de Homens e Almas, que é a história de São Lucas, que era médico, e tem uma abordagem muito parecida com o que eu acredito ser uma abordagem médica, né, eficaz, que é um olhar não só para a doença, mas para a pessoa que adoece, né? Eu acho que a gente tem cada vez mais que se preocupar com isso, e, assim, olhar o paciente com o processo, com o adoecimento, e não a doença como uma entidade separada. Eu acho que hoje deveria ser um dos pilares da formação médica. Mudar o olhar, né? O olhar, e fazer com que esse médico tenha um olhar mais integrado desse paciente, olhar como um todo, físico, emocional, espiritual, que tudo isso isso tem peso enorme na saúde de todo mundo. E voltado para a saúde, não para a doença. Sim, olhar sempre para a saúde, no manejo, na promoção da saúde, na prevenção, mas não só pensar na doença como uma entidade separada. É sempre bom bater um papo com você. Muito obrigada por estar aqui. E em breve vamos pensar em novos conteúdos. Com certeza. Para ter mais uma vez você aqui com a gente. Muito obrigada, adorei aqui. Obrigada a vocês. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, pergunta, pode mandar. A doutora Isabela Braga está sempre aqui com a gente para poder tirar todas as dúvidas. E se tiver alguma sugestão de tema que você queira ver por aqui, só deixar nos comentários que a gente traz para vocês. Obrigada.